Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E quero que a gente conheça mais. Outro dia eu falei do Ministério de Ação Social, quero que a gente conheça mais aquele grupo. Mas eu estava conversando com os homens ali no trabalho que nós estamos fazendo, e é impressionante quando eles dizem a força que os amigos têm. Como que os amigos, quando eles vêm para um centro de recuperação desse, e os amigos de alguma maneira não estimulam ele, e quando eles saem de lá, é impressionante o quanto que os amigos estão com saudade deles. Os amigos têm muita saudade deles. Os amigos não veem a hora deles saírem do centro de recuperação para poder recebê-los e para poder levá-los de novo para voltar a usar droga, para voltar a usar bebida. E o rapaz estava contando que ele saiu de casa e foi para uma atividade X. Quando ele estava voltando, um amigo insistiu muito com ele para sentar e tomar uma, e ele disse: não, cara, eu já saí lá do centro, não quero mais tomar. O cara disse: não, rapaz, só uma. E ele disse que aquela só uma esculhambou com ele. Porque se tem uma coisa que tem influência sobre a vida da gente, é amigo. Mas a Bíblia conta uma história de outro amigo que me impressiona. Eu conto muito essa história aqui, porque é uma história que me impressiona. Que é quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém, e Pedro, amigo de Jesus, companheiro de luta de Jesus, aquele que convivia com Jesus, chama Jesus do lado e diz assim: Senhor, não dá para você ir para Jerusalém. Pedro estava preocupado com Jesus, Pedro estava querendo cuidar de Jesus, Pedro estava demonstrando amor por Jesus e diz: não dá para você ir para Jerusalém, se você for para Jerusalém vai morrer. Então, se tem os amigos que ficam tentando levar para a morte, tem os amigos que ficam tentando tirar da morte. Se tem os amigos que tentam destruir, tem os amigos que tentam cuidar. O problema é que às vezes o nosso olhar humano, ele é um olhar tão horizontalizado, que nós olhamos as coisas visíveis aos olhos de todo mundo, que nós olhamos só o amigo, nós não olhamos o que está além do amigo, na proposta que é feita por ele. Esse texto de Paulo aos Efésios é um texto lindo, talvez a carta mais bonita do apóstolo Paulo é a carta aos Efésios. Ela vai narrando que Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu para ser salvo. Ela diz que Deus te tirou da morte, que Deus resgatou você das trevas, que Deus colocou você na luz, deu a você uma nova vida, fez você assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que Deus está criando a humanidade de novo em você, que uma nova humanidade está sendo formada em você. E diz mais: antes você não fazia parte do povo dele, mas em Jesus Cristo você foi amado por Deus e você foi juntado com o povo de Deus, e agora você faz parte dessa nova humanidade. Depois ele diz assim: por causa disso, você tem que tentar viver vida santa, você tem que se esforçar e tem que lutar contra o pecado. E aí, Deus foi capacitando você com dons para que você possa servir, e foi colocando você em realidades espirituais maravilhosas, que começam com a sua casa, na relação de marido e mulher, na relação de pais e filhos, na relação de patrões e empregados. Então, ele está terminando a carta, ele está falando: gente, o que Deus fez na tua vida é um negócio maravilhoso. E você precisa tomar posse disso. Você precisa compreender a nova realidade em que você está inserido, que é uma realidade sobrenatural. Você não pode olhar a vida como todo mundo olha, porque você é especial. Você é
sobrenatural. O Espírito Santo está na sua vida. Você foi feito uma nova criatura. Então agora, preste atenção, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só que o apóstolo Paulo para, agora no finalzinho da sua carta, e diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo isso é maravilhoso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm uma luta no dia a dia. Vocês têm uma luta no dia a dia. Não pensem que o quão glorioso é o teu estado. É fácil o teu estado. Não, o teu estado é difícil. A tua situação é dura. Você tem uma luta para ser travada. E nessa luta do dia a dia, é preciso que você tome cuidado com algumas coisas. Primeiro, que você reconheça a tua limitação, que você reconheça a tua fragilidade. Veja que ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É preciso que você pare um pouquinho e preste atenção que o apóstolo Paulo vai falar de uma realidade espiritual agora tão forte. O apóstolo Paulo vai falar de uma coisa tão profunda. Não é profunda teologicamente, que é preciso a gente fazer um seminário, estudar teologia. Não. Ele está falando de uma realidade espiritual tão intensa, que precisa que você seja fortalecido. Sabe por quê? Porque às vezes você é fraco. Você não dá conta. Você não é capaz. Você não tem condição física. Porque a luta não é física. Se você ficar na academia, cuidando de academia, comendo os melhores alimentos do mundo, se você ficar cuidando do teu exercício físico da melhor maneira possível, você não vai obter condições para a luta que o apóstolo Paulo está falando. Você é fraco. Se você fizer psicologia, ou se você fizer terapia, se você fizer qualquer coisa que for possível para tornar você emocionalmente forte, também não é suficiente para essa luta que o apóstolo Paulo está falando. Se você fizer sociologia e entender as forças sociais que movem o nosso mundo, se você fizer economia e entender as forças econômicas que dirigem o nosso mundo, se você fizer ciência política e entender as forças políticas, como é que elas se organizam e se reorganizam dentro de uma sociedade, se você fizer medicina e entender como é que funciona a biologia do corpo humano, se você fizer o que fizer, ainda assim vai ser fraco. A luta que se trava é uma luta espiritual, é uma luta que acontece, que o apóstolo Paulo fala aqui de regiões celestiais. Ele fala de um mundo tenebroso, ele fala de alguma coisa que está além do nosso visível, e por isso ele diz assim: vocês precisam se fortalecer, porque vocês são fracos, vocês precisam se abastecer na força do poder do Senhor, que vocês sejam fortalecidos no Senhor, que vocês sejam reconhecedores do quão são fracos, porque quando vocês entenderem que vocês saem, e quando vocês não estão no culto, está acontecendo uma série de coisas ao teu redor, na tua vida, que envolvem desde um grande sistema político econômico, até as coisas que acontecem na tua relação com o teu computador. Talvez você vai entender que não tem a opção de ser indiferente à luta. Não adianta você achar, não adianta você pensar que você vai estar nem aí. Muito obrigado, irmão Vascaíno. Não adianta você pensar que é possível você sair daqui e falar: rapaz, eu não quero nem saber disso. Você já está no meio, né? Eu já estou no meio da luta. Nós não temos a opção de sair daqui e achar que está tudo bem. Eu vou ficar indiferente ao que acontece. Não adianta eu ser ingênuo e achar assim: bom, Cristo já venceu na cruz, agora não tem mais nada que eu possa fazer, então agora eu vou ficar tranquilo, porque a minha salvação está garantida, e eu agora não preciso mais me preocupar. Que também não é essa a proposta do apóstolo Paulo. A proposta do apóstolo Paulo é que a gente olhe para nós e reconheça: existe uma luta, e eu sou frágil, eu não tenho condições. E aí eu paro para pensar:
Quais são as lutas que nós vivemos, irmãos, espirituais? Às vezes, nós não paramos para pensar que nessa grande conjuntura internacional existe uma ação de Satanás. A gente acha que no mundo político não tem uma ação de Satanás. A gente acha às vezes que nas brigas da nossa universidade não tem uma ação de Satanás. A gente acha às vezes que aqueles problemas que a gente tem lá em casa não tem uma ação de Satanás. A gente acha às vezes que aqueles problemas que a gente tem dentro das nossas igrejas não tem uma ação de Satanás. A gente acha às vezes que aquele probleminha que nós estamos tendo na relação com o nosso computador não tem uma ação de Satanás. E a gente acha às vezes que as nossas relações de amizades não tem uma ação de Satanás. E acha às vezes que aquela situação que tem lá no nosso trabalho secular não tem uma ação de Satanás. E por isso a gente vive como se não tivesse luta. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, vocês são maravilhosos agora, porque Deus já fez vocês uma obra maravilhosa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês se preparem e se fortaleçam todos os dias na força do Senhor, porque você está no meio de uma realidade decaída, onde você está fazendo uma proposta de uma nova humanidade, e Satanás continua com a proposta da velha humanidade contra você todos os dias. E quando você estiver vivendo paz, Satanás vai estar propondo guerra. Quando você estiver vivendo amor, Satanás vai estar propondo ódio. Quando você estiver propondo fidelidade, Satanás vai estar propondo infidelidade. Quando você estiver propondo qualquer coisa que parta de Deus, Satanás vai estar propondo o contrário em todos os ambientes dele. Todos os ambientes dele, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segunda coisa, é necessário que a gente possa ter reconhecimento de que no Senhor é que a gente encontra a nossa resistência. Eu não encontro resistência no culto, eu não encontro resistência na Santa Ceia, eu não encontro resistência na pregação, eu não encontro resistência nos atos religiosos, porque os atos religiosos em si, irmão, eles são apenas ritos, e os ritos não têm força sobre a nossa vida. Os ritos só têm força enquanto eles forem instrumentos, como a antropologia diz, instrumento do mito, ou seja, daquilo que você acredita. Se você estiver ouvindo essa palavra hoje como um discurso, isso não vai fazer nenhum efeito. Você vai sair daqui com o coração endurecido do mesmo jeito. Talvez agora você fique meio incomodado, mas se você olhar isso como um discurso, você vai sair daqui durante a semana, vai ser tudo igual. Porque o fato de eu vir à igreja, de eu ouvir um sermão, não muda nada na minha vida. Se mudasse, a minha vida era perfeita. Porque olha que alguém que vai à igreja e alguém que prega sou eu. Mas se eu compreender que o Espírito Santo está falando comigo, e eu entender quando o apóstolo Paulo diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus. E lá na frente nós vamos continuar com isso nos outros dias. Mas assim, vocês precisam entender que vocês têm que se revestir de toda a armadura que venha de Deus. Vocês precisam entender que toda a força de vocês é uma força que está no Senhor. Se vocês compreenderem que tudo procede do Senhor e vocês conseguirem ouvir o Senhor na pregação, se vocês conseguirem tomar a ceia do Senhor desfrutando da presença do Espírito Santo e da presença de Jesus nos elementos, se vocês conseguirem desfrutar da presença do Senhor na leitura da palavra e na oração, e vocês vão entendendo que Deus está ali e você está comungando com Ele, aí nós estamos entendendo que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Quando Jesus esteve aqui, certa vez, ele chamou os discípulos e disse assim: moçada,
quero que vocês vão fazer um ministério, quero que vocês vão fazer uma missão, quero que vocês vão fazer uma obra. E eles foram. E aí eles voltaram maravilhados, porque diz assim, os demônios se submetiam a nós, era algo maravilhoso. E aí o Senhor Jesus diz assim, eu sei, e quando vocês estavam fazendo, vocês não viam, mas eu vi, Satanás descendo sobre vocês, para destruir vocês. Irmãos, às vezes, o nosso humanismo, às vezes o nosso racionalismo não permite mais a gente ver Satanás descendo sobre nós. Às vezes o encontro de casais desse que vai ter sexta-feira, uma programação dessa que vai ter de jovem no final de semana, uma programação que nós resolvemos fazer o casal, uma programação que nós resolvemos fazer para juntar nossa casa de novo em torno da família. Às vezes, a gente não consegue ver Satanás descendo sobre nós. Jesus diz assim, eu via, e aí eu orei por vocês, eu intercedi por vocês. O que Jesus estava falando para eles é assim, vocês não têm que se alegrar porque os demônios se submetem aos nomes de vocês, ao meu nome, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está enrolado no céu, mas eu cuidei de vocês, fui eu que dei força para vocês. No outro momento Jesus diz assim, vocês precisam tomar consciência de uma coisa, sem mim, nada podeis fazer. Vocês têm de compreender que a vida de vocês precisa estar ligada intrinsecamente a mim. Vocês precisam compreender que fui eu que fiz tudo na vida de vocês, vocês estavam mortos, mas eu morri na cruz por vocês, eu ressuscitei vocês, eu sou o Senhor da vida de vocês, e quem pode dar força para vocês fazer alguma coisa sou eu. Então o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, revestivos da força do Senhor, e revestidos de toda a armadura de Deus. Eu fiquei pensando um pouco, irmãos, porque essas coisas parecem tão óbvias, que não precisava o apóstolo Paulo falar. Essas coisas parecem tão óbvias, que não precisava eu falar. Essas coisas parecem tão óbvias, que não precisava eu pensar sobre isso. Mas às vezes eu fico conversando durante muito tempo com alguns irmãos e a gente fica resolvendo alguns problemas, e mesmo aqui na igreja, não é só lá no consultório não, lá no consultório isso é mais constante, mas aqui muitas vezes a gente está tratando de um problema e fala do problema todo, mas não cita o nome de Deus. Como é que eu posso pensar uma crise de casamento sem pensar em Deus? Como é que eu posso pensar uma crise existencial sem pensar em Deus? Como é que eu posso pensar numa crise do meu país sem pensar em Deus? Como é que eu posso discutir o que vai acontecer com a Síria sem pensar em Deus? Como é que eu posso pensar, seja um problema mundial, ou seja um problema mais íntimo do meu coração, sem pensar em Deus, de parar diante de Deus para dizer assim, Senhor, a minha vida te pertence, Senhor, o meu casamento te pertence, o meu país te pertence, a minha empresa te pertence, eu vivo situações terríveis na minha vida, então eu quero mais do Senhor. Eu não quero resolver as coisas no plano humano. Eu quero do Senhor. E aí, irmãos, para isso a gente precisa primeiro conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor na palavra de Deus. Olha, tem muita gente na igreja que não conhece Jesus. Tem muita gente que conhece doutrina de Jesus, mas não conhece o Jesus da doutrina. Tem muita gente ortodoxa no conceito, mas heterodoxo na prática, sem comunhão com Jesus, sem
vida com Jesus, sem intimidade com Jesus. Eu preciso conhecer quem é Jesus na minha vida. Eu preciso me alimentar também devocionalmente dessa palavra. Nós precisamos estudar para entender que Isaías está antes de Neemias, como eu digo sempre. Nós precisamos entender a doutrina da predestinação, mas nós precisamos nos encantar com um versículo da palavra de Deus que nós lemos simplesmente no nosso quarto, e o Espírito Santo toca profundamente na nossa vida, porque o nosso coração se emociona, porque é a palavra de Deus. Quando eu perder a sensibilidade de ler uma palavra de Deus simples, que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, daquele dia que eu fecho a Bíblia e um versículo só invade o meu coração e enche da presença de Deus na minha vida, eu não estou me alimentando do Senhor. Eu preciso que a oração não seja mais um programa da minha igreja. Eu preciso que a oração seja prática na minha vida. Eu preciso querer estar com o Caio, porque o Caio é responsável espiritualmente. Eu preciso gostar de estar com pessoas que têm comprometimento com Deus. Eu preciso gostar de estar com as pessoas que me levam a refletir a presença de Deus. Eu preciso sair da vida fora da religião, como vida de luta espiritual, na consciência que eu estou diante do meu Deus. Irmãos, não é meia dúzia de anjos metendo flecha, meia dúzia de anjos, não está falando disso, não está falando de demônio brigando aqui em cima, não. Nós estamos falando de dois reinos. O reino que já caiu e o reino que está sendo restaurado aqui dentro, com conceitos diferentes, com coisas diferentes. O apóstolo Paulo diz assim: vocês precisam se fortalecer no Senhor, porque vocês precisam reconhecer que são frágeis, e porque vocês precisam reconhecer quem é o Senhor, mas vocês precisam reconhecer as forças espirituais com quem vocês lutam. Vocês precisam reconhecer Satanás. Sabe, irmãos, esse é um problema da igreja moderna. A igreja europeia se fragilizou totalmente por conta disso. O racionalismo, o humanismo, negou a ação de Satanás. A igreja brasileira, na sua vertente tradicional, passa tanto tempo criticando a vertente pentecostal, porque a vertente pentecostal e neopentecostal às vezes passam dando uma força muito grande para Satanás. Parece que Satanás é um bicho com todo o poder e sozinho. Só que às vezes, até essa nossa luta contra neopentecostal e pentecostal, que a gente gasta uma energia nova para falar mal deles, pode ser uma forma da gente começar a negar o que Satanás faz. Às vezes, o nosso envolvimento com a crítica ao outro acaba sendo a aceitação de uma sugestão de Satanás de que a gente negue o que está acontecendo espiritualmente. O apóstolo Paulo diz assim: vocês precisam entender que essas ações são forças poderosas, porque a Bíblia diz que eles são dominadores deste mundo tenebroso. E a palavra usada no grego aqui é uma palavra de autoridade mundial. Ele está falando que nós estamos lutando contra forças espirituais que agem desde a macroestrutura do mundo até a microestrutura da nossa casa. Ele está falando de um mundo sobrenatural, de forças espirituais do mal que são dominadores deste mundo tenebroso. Olha, eu tenho duas opções: ou eu acho que o apóstolo Paulo estava enganado, ou eu acho que o apóstolo Paulo estava certo. Se eu acredito na palavra de Deus, eu tenho que achar que o apóstolo Paulo estava certo. Se eu acredito na palavra de Deus, eu tenho que acreditar que o apóstolo Paulo está falando de forças espirituais, irmãos,
que agem no mundo, na política mundial, nas decisões científicas, nas decisões da justiça, nas decisões da política, nas decisões dos estudos da universidade, das construções dos partidos políticos, das eleições dos nossos partidos, das eleições das nossas igrejas, das eleições dos nossos sindicatos, das eleições dos nossos condomínios, dos casamentos que às vezes se estabelecem entre nós, das relações entre maridos e mulheres, das relações entre pais e filhos, das relações entre patrões e empregados, das relações entre amigos, de tudo aquilo que a Bíblia diz. Ele diz assim: existe uma força de dominadores deste mundo tenebroso. Diz mais, eles são malignos, porque mundo tenebroso está falando de mundo das trevas. O apóstolo Paulo diz assim: vocês foram arrancados das trevas e foram colocados na realidade da luz, mas vocês estão vivendo no mundo decaído. Então vocês têm que entender que Satanás usa de forças malignas para atrapalhar o mundo, para atrapalhar o projeto de Deus, para atrapalhar o seu casamento, para atrapalhar a relação com seus filhos, para atrapalhar os teus sonhos. Tudo aquilo que você projeta fazer diante do Senhor, existem forças malignas, tenebrosas, que estão tentando atrapalhar. Irmãos, eu sei que você é capaz até de lembrar de algumas delas. Eu sei. Eu sei que você é capaz de lembrar: caramba, é verdade, eu não estava prestando atenção nisso, mas eu sei que aquilo são forças malignas que estavam vindo sobre a minha vida através de alguma situação para atrapalhar o projeto de Deus para mim. E o apóstolo Paulo ainda mostra para nós que essas forças são sagazes, são perigosas, porque ele diz que nós devemos nos preparar para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Todo mundo sabe o que é cilada. Cilada é alguma coisa que Satanás prepara para nós, muito disfarçadamente, que a gente nem pensa que é, que a gente nem imagina que é, e é Satanás preparando uma situação, porque ele tem interesse em nos derrubar, ele tem interesse em nos enfraquecer. Satanás nunca vai nos tomar de volta, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais, mas Satanás nos deixa às vezes no pó, espiritualmente abatidos, desanimados, sem vontade de servir ao Senhor, sem vontade de assumir nossos compromissos na igreja, sem vontade de continuar crendo às vezes, com a vida definhada, desanimada, às vezes apegado em umas besteiras que a gente sabe que não serve, porque Satanás preparou uma cilada e nos destruiu. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãozinhos, se prepare, porque você tem uma luta todo dia. Nós vamos continuar esse texto depois, mas eu queria perguntar ao teu coração: você está lembrando disso? Isso tem feito parte do seu dia a dia? Você entende que essas forças espirituais do mundo decaído, que agem no grande sistema mundial, agem na tua casa, na minha casa, agem no teu computador e no meu computador? Você ainda se lembra de Satanás? Você sabe quem é Jesus na tua vida e que o Espírito Santo de Deus está na tua vida com todo o poder disponível para ser buscado, experimentado, vivenciado? Jesus olhou para um anjo de luz e percebeu que era Satanás. Jesus olhou para aquela proposta daquele amigo e percebeu que era Satanás. Quando Pedro disse para Jesus: não vai, Jesus diz: arreda de Satanás.
Porque você está cogitando de coisas de homens e não de Deus. Todas as vezes que alguém cogita de uma coisa humana que é contrária à vontade de Deus, ele está fazendo o papel de Satanás. Ele não é, mas ele está fazendo. E todas as vezes que eu reflito sobre isso, eu tremo. Porque eu posso não estar entendendo que aquela situação que eu vivo lá no trabalho, Satanás pode estar no meio dela. Às vezes eu posso não estar entendendo que aquele conflito que eu tenho lá no presbitério, Satanás pode estar no meio dele. Às vezes eu não estou entendendo que aquele conflito que eu posso ter aqui na igreja, Satanás está no meio dele, querendo provocar tudo aquilo que é diante de Deus, anti-paz, anti-vida, anti-amor. Eu tenho medo, irmãos, de às vezes me deixar levar pela conversa com os amigos que levam à morte. Mas eu tenho medo também de me deixar levar pelos amigos que propõem a vida contrária à proposta de Deus. Agora, sabe por que eu tenho mais medo? É do dia que eu me tornar o amigo que leva o outro para distante de Deus. Então, isso é uma coisa muito sensível que faz a gente parar hoje e lembrar: eu estou assentado à direita de Deus Pai, mas eu tenho a minha luta do dia a dia. E eu não posso marcar bobeira, porque se eu marcar bobeira, Satanás me puxa o tapete e não vai acabar comigo, mas vai me machucar, vai me deixar derrubado. E se eu não tomar cuidado, eu vou ficar com a minha cara plantada na lama e Satanás mandando de mim, me acusando e fazendo todo o mal contra mim, para que eu fique mais tempo levantado ali. E eu preciso parar para poder dizer: Senhor, em nome de Jesus, me segura pela mão, me levanta, me restaura, lava minha roupa, põe um turbante novo em mim, põe um anel novo em mim, mas me leva para a vida, Senhor, porque eu quero comunhão com o Senhor, eu não quero viver levantado por Satanás. Qual que é a tua situação hoje? Hoje, você entende que a tua luta não é contra sangue e carne? Você entende que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa na sua casa, a presidente Dilma, a Barack Obama, a Angela Merkel, você entende que o problema não é ele? Você entende que as situações espirituais são só com jejum e oração? Qual é a disposição do teu coração diante disso? Hoje, você se propõe a ouvir a palavra de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Vocês propõem chegar no Espírito Santo do Senhor hoje para dizer: Senhor, eu quero reconhecer o Senhor, eu tenho gasto muita energia da minha vida brigando com a minha mulher ou com o meu marido. Eu tenho cedido muitas pressões de Satanás e achando que o problema é meu com o meu marido. Lá na minha casa está vivendo um inferno. E quando a palavra diz inferno, já significa que não é meu marido, é Satanás. Senhor, eu quero um momento novo para todas vezes. Eu queria que você orasse e que você falasse com o Senhor, que você buscasse a força do Senhor, que você pudesse crer no amor do Senhor sobre a tua vida e entender que o que vai te dar força é o amor do Senhor na tua vida, para que você saia daqui no nome de Jesus para dizer: Senhor, eu vou para a luta, eu vou para a luta, eu sei que Satanás tenta tirar minha paz, mas eu vou para a luta, no nome de Jesus. Vamos lá.